Davi, realmente ele é de que tribo? Segundo o cristianismo, o judaísmo e a ciência, e a literatura bíblica, e a historicidade das sociedades. Davi era de que tribo? De Judá ou de José? Segundo o judaísmo, que é uma religião, considerando como uma religião mais antiga do que o cristianismo, né? Eles acreditam que o Messias, ungido, viria de tanto da tribo de Judá como da tribo de José, de Yosef, de José do Egito, um dos filhos de Jacó. Mas segundo a literatura, as passagens bíblicas, Davi é filho de Jessé. Primeiro a gente tem que entender literatura e como as tribos elas eram feitas. Como era que a tribo de Israel elas foram criadas antes da vinda dos gregos com os romanos e do cristianismo. Como era feito no judaísmo antigo, no judaísmo primitivo. As tribos eram ditas pelos homens, entende? O homem era que dizia da onde vinha a descendência da tribo, né? Um homem casava com uma determinada mulher. Naquela época, naquele período, a origem da mulher não era necessário saber. Para saber de onde veio a tribo, era necessário saber de onde veio a tribo, a descendência do homem. Se ele veio de Judá, de Benjamim, de Manassés, de José do Egito, de Rubens, de onde veio a tribo? São 12 tribos, são 12 filhos de Jacó. Então tinha que saber de onde veio, são 12 filhos, então, do homem que vai vir a linhagem da tribo. Aí quando eles tomam a terra prometida, Canaã, a Palestina, né? São nomenclaturas diferentes do mesmo lugar. Antigamente Canaã, hoje é Palestina. Eles tomaram, foram empossados a terra com as tribos, né? Onde tinha mais tribo, a tribo de Judá, a tribo de Isacar, a tribo de Naftali, a tribo de Manassés, e todas as tribos foram divididos na terra de Canaã, da Palestina. Mas se o cara nascesse onde está a tribo de Efraim, de Manassés, ou de Judá, ou de Benjamim, ele não é onde ele nasce que diz que ele é dessa tribo, não. Não. É pela paternidade, pelo pai que vai dizer. Ele pode nascer na tribo, ele pode nascer onde está o território da tribo de Benjamim. Mas se ele é da descendência do patriarcal do pai Judá, então ele vai ser da descendência nasceu no território que era de Benjamim, mas ele veio da descendência, ele é descendente de Judá. Ele é da tribo de Judá, mas mora no território que pertencia à tribo de Benjamim. Mas o importante é a paternidade, de onde ele veio, o patriarca. Ele pode nascer na tribo de Manassés e ser da tribo de Benjamim. Ele pode ter vindo da tribo de Benjamim e nascer no território onde está Manassés. Ele não vai ser do território de Manassés. Não é pelo território, como a gente aqui no Brasil. A gente nasce no Brasil, é brasileiro. Não, lá dividido por tribos, não por nacionalidade, nem por estado, nem por território. Então, o livro que fala de Jessé é no livro de Samuel. O livro de Samuel fala de onde Jessé veio. A gente vai ler aqui para vocês. 1 Samuel 17, 12. Veja o que fala 1 Samuel 17, 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos no templo de Saul. Este homem era já velho e carregado de anos. Esse é o livro de Samuel, é um juiz, um profeta, contemporâneo de Davi também. Então veja só, quando ele fala Davi era filho de um efrateu, se Davi fosse filho uma pessoa da tribo de Judá, que mora em Belém, que é uma província lá, um território de Judá, chamado Jessé, não precisava dizer
precisava dizer que ele era da tribo de Judá, que ele era da tribo de Judá e morava no território em que Judá tomou posse. Mas se ele é de outra tribo, aí precisa explicar. Ele é o Efrateu, ou Efraimita, ou pode usar os sinônimos, quando você é da tribo de Efraim, que é um dos filhos de José. É um dos filhos de José. Dos 12 filhos de Jacó, José foi o filho especial. Foi o filho de adivinhações, foi o filho de poderes, foi o filho que Deus gostou. Os 11 filhos venderam ele como escravo. Tá entendendo? Então, se ele fala que José, 1 Samuel, 1 Samuel, vamos lá aqui ver, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, que fala que Davi era filho de um Efrateu. Daí depois dizem aí numa interpretação que Efrateu está significando alguém que nasceu num bairro de Belém, que Belém já é uma província de Judá, já é um território de Judá. Se aqui eu quero dizer, só que eu quero determinar que ele é da tribo de Judá, não precisa, e ele está no território que pertence a Judá, e Belém pertence a Judá. E aquele lugar aqui que parece com o nome de do Efraiminitas, de Efraim, o Efrate, é alguma coisa lá também, de uma província, território é o que pouco importa. O que ele está querendo explicar aqui, eu tento interpretar e ser interpretativo, a gente usa a ciência da interpretação para tentar interpretar o texto como ele está escrito, não é? Não ficar presos como na Idade Medieval, esperar que não ter acesso à ciência, nem à interpretação, nem à literatura sagrada. A gente está tendo, está dizendo aqui, Davi é filho de um Efrateu que mora em Belém de Judá. Então quer dizer que se ele fosse da tribo de Judá, não precisava dizer que ele está em Belém de Judá, para dizer que é a tribo que ele pertence, não, porque não importa o território. Se ele está no território de Benjamim, de Efraim, de Manassés, de Rubens, não importa o território ali, o que importa é da onde ele veio, de que patriarca ele veio dos filhos de Jacó. Tá entendendo? Aqui tá, então, enfim. Então, isso aí gera uma certa manipulação espiritual de entendimento, que precisa você ter entendimento para saber a verdade, né? Se às vezes o diabo quer que você se apegue à mentira, quanto mais a mentira, você tá numa via, tem um sentido à esquerda, um à frente, uma à direita, um leva à verdade, onde o destino quer ir. Se você vai seguindo caminhos errados, interpretações equivocadas, que a história, na verdade, ninguém quis apurar o conhecimento, realmente, porque quando estava na Idade Medieval, o conhecimento era para poucos. O conhecimento ficou mais amplo depois da Revolução Francesa, depois da primeira quebrada da igreja no século XV, o protestantismo foi um fato importante, e ficou mais ainda acesso às escrituras sagradas depois da Revolução Francesa, onde cai o clero e onde cai a igreja, né? O clero e os monarcas, né? Aí vem a liberdade, fraternidade, enfim, a luta aqui, independentemente de ideias políticas, ele está falando de história. O cara tem que entender de história. Aqui, a gente sabe que quando eles tomaram a Terra Prometida, não importa onde eles nasçam. Eles ali dividiram a Terra Prometida, mas não importa onde eles vão nascer. Ali não identifica a pátria deles. O que identifica a pátria deles é da onde, do patriarca que ele foi, dos 12 patriarcas gerados por Jacó, filho de Jacó, de Israel, que vai dizer de qual tribo eles pertencem. Diferente daqui. Quando a gente nasce aqui no Brasil, a gente nasce na cidade, no estado, no país, né? Hoje em dia, né? No mundo ocidental. Lá era diferente o critério. Então, a gente precisa entendermos que a gente tem que entender uma coisa: dos 12 filhos de Jacó, o abençoado foi José, que foi vendido, que lá no Egito, que adivinhou sonhos de imperadores do Egito, de reis do Egito. E era a interpretação dada pelo Deus de Israel. Era o homem dos 12, era o homem que tinha realmente conexão com Deus. Depois que vem
Isaac. Então, sim, depois que vem, antes de Isaac, Abraão e Jacó, continua em José do Egito, Yosef, né? O nome hebraico dele, Yosef. Então, quando o judaísmo mesmo espera dois Messias, um segundo Judá, que é um mais brando, e um segundo rei Davi, que é mais um rei general, um rei estrategista de guerra, que é o descendente de Yosef, de José, do Egito. Mas aqui a gente lê a 1 Samuel, primeiro a gente tem que entender aqui. Vai ter o livro de Crônicas, que vai falar aqui a descendência de Jessé. Aí quando ele está falando da descendência de Jessé, no livro de Crônicas, aí ele fala... Deixa eu ver qual é a crônica aqui. Deixa eu ver aqui qual né? Vamos lá, o 15, até o 15. Vamos lá. Aí você vê aqui que ele fala, ó, primeiro ele fala: filhos de Essom nasceram Jaramael e Ram e Caiúbe. Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson e príncipe dos filhos de Judá. Pronto, aí que fala príncipe dos filhos de Judá, que dá a ideia que estamos falando de que Jessé é da tribo de Judá. Naasson gerou Salma, Salma gerou Boz, e Boz gerou Obdé. E Obdé gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, aí pronto. Aí e o sexto foi Davi, o sétimo, né? Aí vai falar aqui, pronto. Mas veja só, em primeiro lugar, não existia... Em primeiro lugar, tem que entender que o livro de Samuel é um livro contemporâneo de Davi. Samuel ungiu Davi rei e ungiu o primeiro rei, que foi Saul, da tribo de Benjamim. Crônica, primeiro a gente tem que entender literatura, historicidade, para entender o contexto, para não ficar fora de contexto, né? Ficar perdido fora de contexto e ficar interpretando, abrir um leque para várias interpretações, né? A gente tem que ter contexto histórico, científico e literário. Pronto. Crônica, primeiro, crônica fala as mesmas coisas do livro de 1 Reis e 1 Samuel. O que significa o livro de Reis e o livro de Samuel? São livros históricos, né? Os históricos que a gente fala aqui, que a gente vai falar aqui, que existe primeiro, existe a Bíblia dos judeus, né? Dos judeus é a Taná, que para o cristão é o Antigo Testamento. Mas para a Bíblia fechada dos judeus, entenda uma coisa, eles não têm o escrito em grego, eles não têm as escritas em grega, que é o Novo Testamento. Mas aqui a gente tem que considerar que é uma Bíblia descrita há muitos anos, né? Onde começa tudo, a criação, a abrir o Mar Vermelho, os 10 mandamentos, está tudo dentro da Bíblia da Taná, da Bíblia dos judeus, que para o cristão é o Antigo Testamento. Então aqui, o livro de Crônica, segundo a historicidade bíblica, ele é escrito depois do exílio da Babilônia. E o livro de Reis, escrito por Samuel, e o livro de Samuel é escrito no momento em que ele está ali como juiz e como ele está ali ungindo Davi, Saul e Davi rei, gerando a monarquia de Israel. Entenda uma coisa. Já o livro de Crônica, ele pode ter algum equívoco, porque ele vai ser escrito depois que Ciro, o persa, libera o povo da Babilônia. Aí ele escreve longe do evento, com certeza pode ter alguma tradução, algum equívoco ali, quando ele vai tentar contar a história de Jessé e de Davi, que está muito longínquo de quem escreveu Crônica, que foi escrito muito longínquo dos eventos, muito tempo depois. Já para ter mais certeza de acerto do que estava acontecendo, é o livro de Samuel e 1 Reis, né? Primeiro a gente tem que entender que a Bíblia do judeu é a Torá, que significa leis, mandamentos, livros históricos, né, que é 1 Reis, 2 Reis, Crônica, vai falar as mesmas coisas do que estão em Reis, o que está no livro de 1 Reis, 2 Reis e também no 1 e 2 Samuel. Então o que é que a gente tem que levar como um pensamento, usando a ciência, a historicidade, a ciência como uma história, a literatura como uma história, como uma veracidade. Então a gente vai primeiro dar uma credibilidade ao que está falando ali o livro de Samuel. E já porque quando o livro de Crônica, que ele começa a falar a linhagem, ele já comete um equívoco ali, porque ele fala príncipe da... Deixa eu ver aqui, do livro de Crônica fala aqui no capítulo 2, né? No capítulo 2, 1 Crônica, capítulo 2, versículo 9, filhos de Essom nasceram Jaramael, Ram, Caiúbe,
Ram gerou Amidalab, Amidalab gerou Nasson, príncipe dos filhos de Judá. Já não existia monarquia nesse tempo. Era o período anárquico político, era o período em que surgia os líderes, né, os juízes. Né? Não existia. Como é que aqui está falando em crônica que foi escrito no exílio, está tentando lembrar de coisa do passado remoto, né? E diz que príncipe de Judá, nesse tempo a cronologia já cometeu aqui um erro de datação, né? Que não existia monarquia, então não poderia ser chamado príncipe de Judá. Daí desses pontos que hoje muitas religiões entendem que ele seja da tribo de Judá. Mas se a gente for olhar a literatura, o judaísmo sabe que ele é da tribo de Yosef, de José. Tanto eles acreditam que é da tribo de Judá, porque na verdade os filhos de José, que foram duas tribos, Efraim e Manassés, foram muito abençoados. Então eles foram morar lá na tribo de... O pai de Jessé foi morar em Belém. Eles podem morar em qualquer lugar. O cara é da tribo de Judá, mas ele pode morar lá onde é o Monte Siló, em Efraim, em Manassés, onde era o primeiro monte do Deus de Israel. Pode morar em qualquer lugar, o território não muito importa. Importa assim para dizer onde ele estava residindo, porque diz que Jessé era um Efrata, né? Era filho de um Efrata, e era um Efrata que morava, diz que Jessé era um Efrata que morava em Belém, né, de Judá. Aí fica a interpretação. Está falando que é uma outra... Além de Judá ter o território dele, ainda que não é muito relevante, ainda tem Belém, que era uma província, uma cidade de Judá, do território que era da tribo de Judá, na divisão da terra prometida. Ainda fala de outro município. Não, eu acho que não. Eu acho que o mais importante, como eu disse para vocês, é a tribo, é o patriarca, de onde eles vieram, das 12 tribos, dos 12 patriarcas, filho de Jacó, né, que mudou o nome para Israel. Então, o importante é saber que ele era um efraimita, ou Efrata, né, que são sinônimos, que morava em Belém, que não tem nenhum problema, eles podem morar ali na terra prometida em qualquer lugar, né, depois eles ficaram dispersos, morando em qualquer lugar ali, e estava ali no território de Judá, Belém, que pertencia ao território de Judá. Assim um entendimento mais próximo que a gente tenta descobrir a verdade. A verdade não é absoluta, a verdade ela é divina. Mas a gente tenta interpretar como a Bíblia, como está escrito, da melhor maneira possível. Sem achismo. Nem sem também engolir corda do que veio do passado. Né? Tentando interpretar usando a ciência, usando o entendimento e usando a lógica. Então é isso aí. Muito obrigado. Vocês que gostam de estudar a Bíblia. Obrigado.